Olá, sétimo ano. Bom dia, galerinha. E aí, preparados para mais uma aulinha? Espero que sim. Hoje vamos dar continuidade ao assunto, certo? Sobre o Brasil colônia, o período colonial do Brasil, tá bom? E vamos hoje focar na parte do governo geral, tá bom? Então, a gente viu na aula passada as capitanias hereditárias. E agora vamos conhecer um pouco o que foi, o que era, para que servia o governo geral, tá bom? Bom, minha gente, foi instituído pelo Regimento de Almeirim em 1548 o governo geral, tá bom? Então, foi uma forma de uma política do Brasil, tá bom? No período aí de colônia. Então, os objetivos do governo geral eram centralizar a administração das capitanias, ou seja, ter alguém para comandar todas as capitanias que estavam sendo criadas, que estavam sendo divididas, tinha que ter uma pessoa ali para organizar tudo que estava, tá? Limitar a autonomia dos donatários, então aí põe limite, porque os donatários estavam conseguindo mais e mais e mais, né, lucros, terras, então tinha que ter aí uma pessoa ou uma lei ou um cargo para limitar também essa autonomia. Garantir a segurança dos colonos e zelar pela ocupação estratégica do território, além de harmonizar as relações entre colonos e indígenas. Então, veja, o governo geral era uma espécie aí de como se fosse um manda-chuva, né? Como se fosse aí uma pessoa muito forte, influenciadora e de pulso, que era para organizar tudo isso aí que eu acabei de ler. As atribuições do governo geral. O que é que atribuía? O que é que tinha tanto no governo geral? Promover alianças com as tribos amigáveis e castigar os selvagens hostis, ou seja, os índios. Então, tinham aqueles que não queriam de jeito nenhum ser pacífico, porém, eles eram rebeldes. Então, aí foi chamada a Guerra Justa, que era justamente para impor um período de paz, né, de acabar com os conflitos indígenas com os colonos. Para vocês verem como é que os indígenas eles eram bem rebeldes. Também não é por mal, né? Sétimo, estavam invadindo as terras e eles queriam que fizesse o quê? Enfim. Segundo ponto, conceder terras próximas aos vilarejos, aos índios, que submetesse à catequese. Então, lembro que os jesuítas tinham um objetivo que era catequizar os índios. Então, aqueles que eram catequizados tinham aí terras, né? Justamente nos vales, nos vilarejos. Incentivar a construção naval de navios, né? Da parte aí marítima. Garantir o monopólio do pau-brasil para a coroa, ou seja, o lucro de toda a exportação do pau-brasil fosse diretamente para a coroa, não para os colonos. Explorar o sertão em nome do rei e proibir a caça e o saque de aldeias indígenas. Então, essas eram as atribuições do governo geral. Só que o governo geral, ele tinha os cargos, tá bom? Então, tinha prodomor, ouvidor-mor e capitão-mor. Esses cargos eram dados a um certo tipo de pessoa que tinham as características que pedia ali a função, certo? Então, veja, a primeira função era um governador-geral. Então, esse governador-geral, ele é sediado em Salvador, respondia pela administração perante o rei. Então, tudo que viesse referente aos governadores gerais passava por esse, como se fosse, né, o presidente aí, para passar para o rei. Provedor-mor é o que mais vocês vão ver no livro de vocês, esses três últimos. Provedor, ouvidor e capitão-mor. Provedor-mor é o responsável pela administração fazendária. Ele arrecadava os recursos financeiros, que eram os impostos, tá bom? Então, era justamente que organizava aí o dinheiro. Ouvidor-mor, certo? Era responsável pela justiça, pelos direitos do pessoal, que era a justiça colonial. E o capitão-mor era responsável pela segurança interna e pela manutenção da defesa da colônia. Então, vejam, ó, o provedor cuidava do dinheiro, o ouvidor
da Justiça e o Capitão-Mor da Segurança. Temos aqui um esquema, tá? Ó, temos aí o governador-geral seguindo do provedor e do capitão. O provedor arrecadava os impostos e o capitão a segurança. O ouvidor-mor a justiça. Dentre os impostos, justiça e segurança, tinham as capitanias hereditárias e as capitanias da coroa. As capitanias hereditárias eram os particulares, que era o governo privado. As capitanias da coroa eram o povo real, a monarquia, tá? Tudo isso aí ficou dividido em controle político dos homens bons, vindo aí do provedor-mor, das capitanias hereditárias, e os juízes ordinários, que vinham do capitão-mor, das capitanias da coroa, e chegavam aí aos juízes. Esses dois aí, o homem bom e os juízes ordinários, formavam as câmaras municipais. Então, vejam como esse esquema é bem bolado. O governador-geral, ele tinha outro cargo abaixo dele, o provedor-mor, ouvidor-mor e capitão-mor. Imposto, justiça, segurança. Desses três aí, se dividia em dois: capitanias hereditárias, capitanias da coroa. As capitanias hereditárias eram os particulares e a coroa, a monarquia. Desses dois aí, se formavam dois grupos: homens bons e juízes ordinários, que compunham a Câmara Municipal. O centralismo e o localismo. O que seria isso? Os homens bons eram os homens livres, católicos, não praticantes de trabalho manual, tá? Então, eram os únicos que podiam participar das câmaras municipais, garantindo a manutenção de seus interesses locais, em oposição ao centralismo administrativo imposto pelo governador-geral. Os reinóis, os portugueses, eram os privilegiados com cargos mais importantes. Então, os homens bons eram os trabalhadores e os reinos eram aí as pessoas privilegiadas. A relativa autonomia municipal dos homens bons foi duramente atingida a partir de 1642, quando foi criado o Conselho Ultramarino. Esse conselho ele passou a fiscalizar a ação das câmaras municipais, sétimo, através dos chamados juízes de fora. E temos aí os juízes, né? Temos aqui Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mendes Sá. Tomé de Souza, o que foi que ele fez? Um dos juízes, né? Instalou o regime de 1548, presença dos jesuítas, como Manuel de Nóbrega, fundou o primeiro bispado em Salvador pelo Papa Júlio II, indicou Dom Pedro Sardinha, incentivou o agropastoreiro e enfrenta a resistência do próspero donatário, que é o pernambucano de Pernambuco, Duarte Coelho. Então, vejam, Tomé de Souza ele fez várias coisas para as pessoas mais humildes. Duarte da Costa. Sua administração foi considerada caótica, muitas confusões. Ocorreram choques entre colonos e os índios, devido ao problema da mão de obra do trabalho, né, minha gente? Houve massacres nas aldeias, foram liberados por Álvaro da Costa, filho do donatário, e também trouxe o jesuíta José de Anchieta, que, junto com o padre Manuel de Nóbrega, fundaram o Colégio São Paulo de Piratininga. E no governo de Mendes Sá, substituiu Duarte da Costa, o anterior, para combater os franceses. Perdeu seu filho, que combatia os índios, e a distância da Bahia em relação ao Rio de Janeiro não permitiu grandes avanços contra os franceses. Então, vejam, minha gente, cada juiz com seus problemas, né? Aí o governo de Tomé, a administração aí de Tomé de Souza foi uma coisa mais voltada para os mais humildes,
Duarte Costa foi uma coisa mais caótica, com confusões, com conflitos. E aqui de Mendes Sá foi algo ligado mais focado para o Brasil com os franceses, uma disputa territorial com os franceses. Então, meu sétimo ano, por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido a parte aí do governo geral. Um beijo e até mais, sétimo.